Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. É com muito gosto hoje que recebemos cá e damos as boas-vindas ao nosso conferencista convidado, o professor Paulo Almeida Fernandes, que é diretor do Museu da Cidade de Lisboa e que nos vai falar sobre um tema de que é especialista e sobre o qual escreveu uma obra muito interessante, uma história de um caminho na história, sobre os caminhos de Santiago, e é com muito gosto que o acolhemos e agradecemos a honra que nos dá em participar nesta sessão. Agradecemos também ao Dr. Marco Daniel Duarte, diretor do Centro de Estudos de Fátima, a disponibilidade que teve para moderar esta sessão e apresentar o conferencista e também fazer o comentário crítico e depois moderar o debate. Sejam todos bem-vindos. E é com muito gosto que dou a palavra agora ao Dr. Marco Daniel Duarte para coordenar esta sessão. Muito boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite que me foi dirigido pelo Sr. Professor José Eduardo Franco, foi com muito gosto que aceitei. Cumprimento de uma forma particular o Dr. Paulo Almeida Fernandes, é um gosto tornar-nos a encontrar. Temos em comum vários aspectos de investigação, entre eles os caminhos de peregrinação, também a escultura de Domingos Soares Branco, também nos une, já nos uniu várias vezes, e portanto saúdo de uma forma muito particular, e saúdo todo o auditório, aquele que está presente na Universidade Aberta e aquele que está presente via rede global, nos diferentes lugares deste país e suponho também fora do país. E sem mais demora passaria a apresentar o Dr. Paulo Almeida Fernandes, é doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, é mestre em Arte, Património e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição onde também se licenciou em História, variante de História da Arte, nesse velho tempo destas licenciaturas em História, variante de História da Arte. É professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, membro integrado do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra e colaborador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa. Está ligado a vários fóruns que estudam e que dinamizam os caminhos de Santiago de Compostela, e por ser especialista nesta matéria vem hoje a este Seminário Internacional de Estudos Globais falar sobre a peregrinação a Compostela, um caminho global. Vamos ouvi-lo com a máxima atenção e por isso passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Quero agradecer evidentemente o convite que me foi dirigido pelo professor José Eduardo Franco, cumprimentar também a doutora Cristiana Lucas Silva. E agradecer também esta apresentação ao Dr. Marco Daniel Duarte, é de facto há muito tempo que não nos encontrávamos e enfim tem que ser através destas novas tecnologias que nos encontramos. Tenho muitas saudades do tempo em que nos dedicámos ao Domingos Soares Branco e já agora aproveito para dizer que vamos lançar um livro sobre o monumento a Santo António que o Domingos Soares Branco fez em 1982 para o Largo de Santo António à Sé, no exato momento em que passam 40 anos sobre essa obra e portanto acho que também será uma boa oportunidade para retomarmos de alguma forma este contacto de um escultor que deixou imenso material e também em Fátima deixou uma grande parte do seu trabalho. Bem, mas não é sobre isto que eu venho falar hoje. Eu hoje, enfim, tendo sido desafiado a falar sobre os caminhos de Santiago numa perspectiva mais global, eu não sabia bem exatamente como estruturar esta minha apresentação, então filo em 3 tempos. E vou falar-vos de 3 temas que podem ser um bocadinho distintos entre si, mas depois eles ligam-se de alguma maneira. E também, no fundo, aproveito esta oportunidade para não apenas falar um pouco sobre os caminhos de Santiago também em Portugal e para vos dizer que os caminhos de Santiago hoje, tal como os caminhos de Fátima, por exemplo, são uma coisa absolutamente contemporânea. Nós temos um número muito considerável de peregrinos a passar pelo território português. Em 2019, por exemplo, foram quase 100 mil peregrinos de Santiago que passaram por território português.
E isso, de facto, é um dado interessantíssimo e que também nos deixa com alguma responsabilidade, enquanto país, para acolher todas estas pessoas que por aqui passam. Bem, eu vou partilhar o PowerPoint, sem mais demoras, e por aqui já se percebe um bocadinho para onde é que eu vou, não é? Porque o Caminho de Santiago está aqui escrito em coreano, e também já vos vou explicar porquê em coreano, mas em primeiro lugar queria mostrar-vos um pouco dos caminhos portugueses. Em 2015 houve um projeto para candidatar os caminhos portugueses de peregrinação a Santiago de Compostela à lista indicativa da Unesco de Património Mundial. Ainda não é o Património Mundial como nós queremos, mas é um passo administrativo importante, porque a partir do momento em que os caminhos de Santiago estão na lista indicativa, abre-se um período de 10 anos para que se possa fazer o trabalho de investigação, de valorização e também de divulgação de todo estes projetos. Nós tínhamos 4 caminhos essenciais até 2015, tínhamos o caminho português, o caminho central português que está aqui a preto e que ligava Lisboa até à fronteira de Valença do Minho. Depois tínhamos o caminho da costa que liga o Porto também à fronteira de Valença do Minho, mas pela costa, passando por Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Viana do Castelo, enfim, toda uma série de localidades importantes. Depois tínhamos o caminho português do interior, que está aqui indicado a verde e que começa em Viseu e que vai até à fronteira de Chaves-Verín, e depois aí então entronca com o caminho de Sanabres e vai até Santiago de Compostela. E tínhamos um quarto caminho, que é o caminho de Torres, que está aqui marcado a amarelo, é o caminho sobre o qual eu dediquei mais tempo de investigação, um caminho que começa em Salamanca, entra em Portugal pela fronteira de Almeida e depois cruza praticamente todo o território norte interior do país, fazendo a passagem do Douro entre Lamego e Peso da Régua e depois entroncando numa estrada medieval muito importante, que é a que liga Amarante, Guimarães, Braga e depois até Ponte de Lima. Estes eram os 4 caminhos que nós tínhamos em 2015. Em 2015, como vos disse, com esta iniciativa de candidatar os caminhos à lista indicativa da Unesco, fizemos 2 ampliações. Uma ampliação que é o caminho central português a partir do Algarve, a partir de Faro, e Faro a começar na sede Faro porque foi a antiga igreja de Santiago, e o caminho nascente que está aqui marcado numa cor um bocadinho tipo salmão, que começa em Tavira, também na igreja de Santiago, e percorre todo o interior de Portugal até Trancoso, até entroncar com o caminho de Torres. Muita coisa se passou desde 2015, eu confesso que não fazia ideia da dispersão de iniciativas locais e regionais que aconteceram desde 2015. Até podemos dizer que 2015 foi uma espécie de ano zero para os caminhos portugueses de peregrinação a Compostela. E o mapa com o qual hoje trabalhamos é este. É um mapa que é de uma entidade privada, mas é um mapa bastante fidedigno em relação àquilo que temos hoje em dia. Nós temos aqui os 4 caminhos que estavam mais ou menos sedimentados, hoje já integrados numa rede mais alargada. Portanto, temos aqui o caminho central a partir de Lisboa, já aqui com uma expansão para o Alentejo. Eu já vos também conto um bocadinho depois o que aconteceu aqui no Alentejo. Depois o caminho nascente, que segue mais ou menos o traçado que nós tínhamos definido em 2015. Depois temos aqui um que é o caminho da Estrela, o caminho de Torres, o caminho português do interior, ali uma variante por Bragança, que é até uma variante muito interessante, que já está identificada há muitos anos, mas que infelizmente ainda não houve possibilidade para valorizar. Depois o caminho central, o caminho português da costa e aqui para cima, que eu não vejo porque tenho aqui vou tentar passar isto para baixo, cá está. Há aqui um outro, que é este que vai aqui às Caldas do Gerês, que é o caminho dos arrieiros. E, portanto, tudo isto está neste momento a ser dinamizado por entidades estatais, ou regionais, ou municipais. Portanto, há aqui uma diferença, uma mudança de paradigma muito interessante, que levou a que todos estes caminhos, de uma maneira geral, fossem beneficiados por entidades que têm como parte da sua missão a gestão da coisa pública. Estas correspondências aqui transfronteiriças correspondem a um projeto
que está neste momento a ser desenvolvido e que, por exemplo, já levou a que existisse uma variante entre Badajoz, Elvas e Estremoas. Enfim, portanto, ou seja, os caminhos de Santiago em Portugal continuam a aumentar. E aumentar de uma forma exponencial, e eu temo que de um momento para o outro isto comece a ficar desregulado, porque de facto há imensa informação, há imensas entidades, há imensas associações de peregrinos, imensos albergues também geridos muitas vezes por estas associações, e portanto há uma dinâmica muito forte que está neste momento a ser desenvolvida em torno dos caminhos portugueses de Santiago. Falei-vos há pouco do Alentejo e deixem-me só mostrar-vos o que aconteceu no Alentejo. Porque grande parte destas iniciativas dizem respeito às entidades regionais de turismo. E as entidades regionais de turismo têm um território específico sobre o qual atuam, que são as suas áreas de intervenção. E este mapa ilustra muito bem aquilo que a entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo fez, ou seja, fez dois caminhos que já estavam vertidos já estavam identificados nesta lista indicativa que foi enviada para a Unesco, mas o que é certo é que há aqui uma diferença muito grande, é que enquanto a lista indicativa da Unesco previa a passagem do caminho central por Setúbal e Palmela, porque é essencial para a Ordem de Santiago. Palmela foi a primeira e a última capital da Ordem de Santiago, portanto tem todo um património muito interessante associado ao culto a Santiago. Como a Península de Setúbal não fazia parte da entidade regional de turismo do Alentejo e do Ribatejo, ficou de fora. E o caminho central vai por aqui, por um território com muito menos interesse do ponto de vista patrimonial e também mais difícil para que os peregrinos tenham apoio. Razão pela qual nós, a breve trecho, iremos ter dois caminhos centrais neste território. Iremos ter o caminho central que foi definido pela entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, que vai mais ou menos por aqui e até Samora Correia e Benavente. Samora Correia e Benavente são localidades de facto muito importantes para o culto de Santiago, mas não se podem comparar com Setúbal e Palmela. E é por isso que um consórcio de municípios, há relativamente pouco tempo, são 5 municípios, juntaram-se para fazer este caminho. Este outro caminho, que é o caminho central pela Península de Setúbal, que partindo mais ou menos de um sítio chamado Casebres, um pouco a norte de Alcácer do Sal, vai percorrer todo este território da Península de Setúbal, passando pela cidade de Setúbal, passando pelo castelo de Palmela e depois fazendo-se a travessia para Lisboa por barco, porque foi sempre assim até ao século XIX. Não é? Até ao século XIX, quem era importante e chegava a Lisboa era de barco que o fazia e preferencialmente no Terreiro do Paço. E portanto, ou seja, isto tudo para vos dizer que muitas vezes estas iniciativas que são meritórias do ponto de vista da gestão pública de fundos, muitas vezes comunitários, depois pecam um bocadinho pela falta de existência de um olhar mais abrangente. Como isto foi tudo, ou quase tudo, feito pelas entidades regionais de turismo, elas são fiéis à sua missão e ao seu território, e depois, enfim, há estes dados, há estas coisas que, a seu tempo, provavelmente irão ser limadas, e eu tenho a certeza que perante estes dois caminhos, perante um caminho que vai a Setúbal, Palmela e Lisboa, a maior parte dos peregrinos que começam a sua peregrinação no Alentejo vão fazê-lo por aqui e não exatamente pelo interior do Ribatejo até Samora Correia e Benavente. Todos estes caminhos que vos falei têm sites, e têm apps, e têm guias, e têm, enfim, uma infinidade de informação e em várias línguas, que faz com que todos estes caminhos sejam interessantíssimos de percorrer. Eu trago-vos aqui apenas um que foi aquele onde eu mais trabalhei, o Caminho de Torres, que tem o mapa, tem o guia todo vertido aqui no caminho, tem uma área para os peregrinos poderem deixar o seu testemunho, e isto é muito importante para nós enquanto historiadores, porque nunca como hoje nós temos tanta memória do caminho de Santiago, não é? Na Idade Média foram milhares e milhares de pessoas que percorreram o caminho de Santiago, mas não deixaram memória de si próprios, porque não sabiam ler, não sabiam escrever, não havia estas possibilidades que nós temos hoje em dia de deixar memória dos nossos passos, e hoje de facto temos muitas plataformas, sobretudo online, onde qualquer pessoa pode deixar as suas memórias, as suas impressões de viagem, aquilo que mais gostou, aquilo que menos gostou, as pessoas com quem conviveu, com quem se encontrou, as experiências trocadas, e portanto tudo isso é memória que
mal ou bem, vai ser filtrada pelo tempo, evidentemente, não é? Porque o historiador não pode ter a ousadia de achar que tem uma perspectiva global sobre tudo aquilo que aconteceu, porque isso é impossível, nós lidamos com uma realidade que é fragmentária, portanto também isso vai acontecer para quem fizer a história deste tempo em que neste momento estamos a viver, mas tudo isso vai certamente deixar rasto e vai animar muitas discussões dos historiadores nas próximas gerações que esta nobre profissão irá ter. Portanto, nós temos neste site temos uma área para o peregrino e em que o próprio peregrino pode fazer o seu percurso e planificar tudo. E planificar tudo porquê? Porque dos 100 mil peregrinos que passaram pelo território português em 2019, 4/5 eram estrangeiros. E isso faz com que exista uma grande importância na planificação do caminho. Enfim, o peregrino medieval muitas vezes abandonava a sua casa, fazia só caminho e não sabia se voltava. Tanto que, por exemplo, em algumas geografias, como no Império Alemão, muitos peregrinos até se despediam da própria família, porque de facto não sabiam se iriam regressar da sua peregrinação. Hoje não é assim, não é? Hoje temos um dia para partir e temos um dia para voltar, sobretudo aqueles que trabalham, porque têm de facto que se apresentar nos seus locais de trabalho. Portanto, a planificação dos peregrinos, a planificação da peregrinação começa a ser uma coisa essencial. E é uma coisa muito mais essencial quando se vai para um país estrangeiro. Nós temos muitos polacos, alguns coreanos, muitos italianos, muitos alemães, não falam uma palavra de português. E, portanto, se tiverem a planificação da sua peregrinação feita, é meio caminho andado para lá chegar. E é por isso que, de facto, muitos destes sites têm esta ajuda aos peregrinos para planificar a sua viagem. E eu, chegando aqui, queria só mostrar-vos alguns números para se perceber aquilo de que estamos a falar. Queria que se concentrassem sobretudo nesta coluna aqui, que é aquela maior, que diz respeito ao ano 2019. As duas últimas colunas são para esquecer porque dizem respeito a anos de pandemia, ou seja, 2020 e 2021. Portanto, o ano de referência que nós temos é 2019, porque é de facto o último ano pré-Covid em que tivemos 347 mil peregrinos a chegar a Santiago de Compostela. E isto é aquilo que a oficina do peregrino nos diz, porque as únicas estatísticas que nós temos são as feitas pela oficina do peregrino, ou seja, por peregrinos que vão até à oficina do peregrino recolher a sua Compostela, ou seja, recolher o certificado da peregrinação realizada. Muitos peregrinos não o fazem. Não o faziam antes e hoje em dia também não o fazem. De antes não faziam porque havia filas enormes para obter a Compostela. Hoje em dia muitos não o fazem porque a sua peregrinação não requer esse certificado da peregrinação cumprida, não é? Ou seja, muitos peregrinos fazem-no porque já é a segunda, a terceira, a quinta, a 10ª vez que fazem o caminho e, portanto, não necessitam mais desse comprovativo e, portanto, não entram nestas estatísticas porque não vão à oficina do peregrino. E isto é também importante, por isso é que muitos albergues hoje em dia, por exemplo, têm também contagens, para se perceber exatamente que muitos destes peregrinos não vão à oficina do peregrino, mas são peregrinos porque fazem a sua peregrinação através dos albergues. Ora bem, dos 347 mil peregrinos que chegaram a Compostela em 2019, quase 100 mil fizeram-no pelos caminhos portugueses. E nós temos aqui o segundo grupo, que diz respeito ao caminho central português, onde passaram cerca de 72 mil pessoas, e depois aqui mais à frente o caminho da costa, o caminho português da costa, que tem estatísticas somente desde 2017, porque só a partir de 2017 é que a oficina do peregrino reconheceu que havia muitos peregrinos a fazer o caminho por esse itinerário, e portanto só a partir de 2017 é que temos números mais fidedignos em relação ao caminho da costa, mas em todo o caso, eu não sei se o cursor se percebe alguma coisa daquilo que eu estou a fazer. Acho que não, mas aqui sim. Aqui está o caminho português da costa, em que vejam que de ano para ano duplicou o número de peregrinos. E em 2019 foram perto de 22 mil, o que quer dizer que 100 mil peregrinos fizeram a sua peregrinação através dos caminhos portugueses, o que são quase 30% da totalidade dos peregrinos
que chegaram a Compostela e recolheram o seu certificado. Este quadro é interessante para se perceber que todos os caminhos, ou praticamente todos, foram sempre a aumentar de ano para ano, até 2019, mas se pensarmos em percentagens, os caminhos portugueses ainda são mais relevantes, porque vejam que o caminho francês foi sempre descendo em termos de percentagens. Em 2015, 2016 eram 60 e tal % de peregrinos que faziam através do caminho francês e em 2019 já são 53 ou 54%. Ao contrário do caminho central português que, vejam, começa com 18% e vai aumentando até praticamente aos 25%, e o mesmo com o caminho da costa. Bem, isto só para vos dizer que o caminho central português e o caminho da costa são o segundo e o terceiro caminhos mais seguidos por peregrinos até 2019, no ano de 2019. Enfim, depois isto mudou um bocadinho em 2020, 2021, mas enfim, é uma cifra mais ou menos correta. E depois há outros dados importantes. Por exemplo, o Porto é a segunda cidade de onde mais partem peregrinos. Claro está que partem porque temos um aeroporto internacional. E muitos destes peregrinos que vêm ou da Polónia, ou da Alemanha, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, chegam ao aeroporto do Porto, saem do aeroporto e começam logo a caminhar. Portanto, ou seja, não há aquela coisa dos transferes de dar para aqui e para acolá, e até se fossem para aeroportos na Galiza, então tinham que de facto fazer mais percursos. Portanto, o Porto é a segunda cidade de onde mais partiram peregrinos. Estamos a falar de 30 mil peregrinos que partiram do Porto em 2019. Valença do Minho é a 7ª cidade de onde mais partem peregrinos, e Lisboa é a 18ª. Em 2019 foram mais de 3 mil peregrinos que saíram de Lisboa. E como vos disse, destes 100 mil peregrinos, só 17 mil é que eram portugueses. Portanto, 4/5 são de facto estrangeiros, o que é um número interessante e que nos dá muita responsabilidade, sobretudo para as entidades que têm como missão gerir este património. Gerir este património e também dinamizar muitos dos albergues, porque muitos destes peregrinos, como vos disse, não falam português, vêm com motivações completamente diferentes. Nós temos muita gente que faz a peregrinação por uma questão religiosa e católica, continua a ser ainda uma percentagem muito importante, mas tem vindo a diminuir. Muitos fazem-no por turismo, por exemplo. Aliás, o grupo etário e profissional mais importante no caminho francês são universitários espanhóis. Portanto, ou seja, há aqui de facto um paradigma interessante em que se percebe que as motivações não são todas iguais. E cada vez há mais motivações pessoais, de espiritualidade não alinhada com as grandes religiões ou com as grandes correntes do tempo religioso. E também, daqui a bocadinho, também já vos vou falar um bocadinho sobre os rituais que estão associados a estas peregrinações e como esses rituais são diversos e abrangem também pessoas com formações religiosas, espirituais completamente diferentes. Bom, normalmente nós olhamos para estes números e ficamos encantados com os números, com a parte de cima da tabela, não é? Ou seja, nós temos 100 mil peregrinos em território português, temos 347 mil a chegar a Compostela, mas eu nesta ocasião queria chamar a vossa atenção para outros dados da tabela. Isto é, a nacionalidade dos peregrinos que chegaram a Compostela em 2019, Espanha tem a fatia de Leão, 146.350, ou seja, quase metade dos peregrinos que chegaram a Compostela são espanhóis, de longe, e depois as nacionalidades mais representadas é a Itália, a Alemanha, Estados Unidos e Portugal. Portugal em 5º lugar com os tais 17 mil, muito acima da França, do Reino Unido. Aliás, Portugal tem vindo sempre a aumentar. Sempre, é uma tendência impossível de contrariar, sobretudo graças a muitas associações de peregrinos que estão no norte do país. Nós temos 2 grandes associações de peregrinos, 3 grandes associações, a Associação Espaços Jacobeus,
que está sediada em Braga e que tem sedes em todo o lado, até tem uma sede nos Açores, tem uma sede em Itália, portanto, ou seja, é de facto uma associação de peregrinos muito multifacetada. Depois temos a Associação de Peregrinos Via Lusitana, que está sediada em Lisboa e que até há pouco tempo geria vários albergues no caminho entre Lisboa e o Porto. Neste momento só gera 2 albergues, que é logo à saída de Lisboa, Alpriate, e depois o da Azambuja. E depois temos a grande associação de Viana do Castelo, que se mantém como uma das referências em termos internacionais. Para além disso, do lado espanhol, temos a Federação dos Amigos do Caminho Português de Santiago. Portanto, ou seja, há de facto uma dinâmica internacional entre Portugal e a Galiza, que tem levado muitos peregrinos do norte do país a fazer esta peregrinação. Mas a 8ª nacionalidade mais representada é a Coreia do Sul. 8.224 peregrinos só em 2019. Tendo em conta que em 2004, ou seja, 15 anos antes, foram 12 peregrinos da Coreia do Sul. Portanto, o que aconteceu na Coreia do Sul para levar a este aumento? Mas antes de passar a essa parte, e aí entro na segunda parte da minha apresentação, deixem-me só também falar-vos daqui de algumas outras nacionalidades que estão muito bem representadas no Caminho de Santiago em 2019. Nós, por exemplo, tivemos 2.600 russos a fazer o Caminho de Santiago, 1.780 sul-africanos, do Japão 1.452, quase tantos como da China, tivemos 1.000 chineses a fazer o Caminho de Santiago, é de facto um número importantíssimo, da Índia menos, 168, o que até é um bocadinho estranho, de Israel também menos, 440, mas depois tivemos, por exemplo, do Iraque 97, do Líbano 66, e foi em 2019 tivemos o primeiro peregrino do Iémen. Portanto, vejam que de facto há aqui uma atração global, uma atração à escala mundial do Caminho de Santiago por estas nacionalidades que nós diríamos que só raramente, só quem andasse verdadeiramente muito perdido é que vinha fazer o Caminho de Santiago vindo do Japão, da China, de Taiwan, e não é assim. E agora então entro na minha segunda parte, que tem que ver com aquilo que o Caminho de Santiago partilha com outros caminhos que existem em termos globais. Eu não vou falar de muitos, aliás, isso seria impossível, porque de facto há muitos caminhos de peregrinação pelo globo, e também não vou falar dos santuários marianos, e também ainda bem que o Dr. Marco Daniel Duarte está aqui, que me impede de falar dos santuários marianos, porque de facto isso então é infindável, não é? Então aí é uma herança histórica infindável, sobretudo se falarmos da América do Sul, não é? Onde há de facto santuários marianos e peregrinações muito importantes e também, enfim, também de diferente dimensão. Bom, na África, na Coreia do Sul, como vos disse, nós tivemos mais de 8.000 peregrinos a percorrer o Caminho de Santiago em 2019 e em 2004 eram 12. O que é que aconteceu? Aconteceu que esta senhora, a Kim Nam-hee, fez um livro. Ela é jornalista, fez o Caminho de Santiago em 2005, o Caminho de Santiago mudou de tal maneira a vida dela que ela fez um livro chamado A Viagem de uma Mulher Sozinha. E este livro foi um best-seller na Coreia do Sul. Foi tão best-seller que está na origem de muitos peregrinos que hoje em dia vêm para a Península Ibérica tentar fazer o mesmo percurso que ela fez, também à procura desta resposta espiritual que o Caminho de Santiago permite. Esta jornalista, Kim Nam-hee, que é de Seul, nasceu em 1971, venceu o prémio Aymeric Picot, em 2018, que é um prémio dado pela Liga dos Jornalistas que estão sediados em Santiago de Compostela. Enfim, é um prémio com alguma relevância em Espanha, e ela, quando recebeu o prémio, disse duas coisas que são interessantes para se perceber o grau de partilha que nós temos, que nós, peninsulares, temos com estas pessoas que vêm da Coreia do Sul. Ela disse que, com este livro, ela quis recolher a história das pessoas que encontrou ao longo do caminho e também perceber a natureza do Caminho de Santiago e do termo peregrinação.
Ou seja, a pergunta que ela fazia era exatamente o que era isto. E é a pergunta que muitos de nós fazemos também hoje em dia quando nos metemos ao caminho. A outra coisa que ela disse, muito, muito interessante, na cerimónia de entrega deste prémio foi que o Caminho de Santiago defende os valores universais. E, claro está, valores universais de partilha, de tolerância, de respeito pelo outro, de encontro inesperado, porque no Caminho de Santiago não há local provavelmente mais democrático para encontrar pessoas, porque tanto podemos encontrar um magnata dos Estados Unidos, como podemos encontrar um indigente do Iémen, vá lá, que é para não quero ser acusado de xenofobia neste caso, não é? Mas enfim, mas de facto é um campo bastante democrático de encontro e de partilha, porque muitas vezes encontramos estas pessoas uma vez, encontramos no caminho, almoçamos, jantamos, pernoitamos, estamos um bocadinho no albergue com estas pessoas e depois cada um faz o caminho à sua medida. E eu também acho que eu sou daqueles, desculpem, que acho que o caminho deve ser feito sozinho, porque o ritmo que nós caminhamos é sempre um ritmo diferente de quem está connosco e portanto há aqui uma introspeção própria de quem caminha sozinho, que às vezes não consegue fazê-lo quando está em grupo, porque tem que cumprir as regras do grupo, tem que ir à velocidade que o grupo vai, tem que parar para tomar um café ou beber uma cerveja quando o grupo também para, e portanto há aqui uma fuga à liberdade individual que a peregrinação em grupo tolda em certo sentido. Bom, o sucesso dos livros da Kim Nam-hee foram acompanhados por uma outra senhora coreana, chamada Kim Yu-sun, que escreveu 3 livros sobre o Caminho de Santiago. Ela fez uma trilogia sobre o caminho francês, o caminho português e o caminho da Via da Prata. E é por esta literatura de viagens à Europa Ocidental que muitos coreanos de facto fazem-se ao caminho e vêm para a Península Ibérica. Mas claro está, vêm com perguntas espirituais que pretendem responder. Tanto é assim que uma outra coreana, que eu vou dizer o nome, não sei se é assim, Soo Myung-suk, depois de ter feito o Caminho de Santiago e depois de ler os livros das 2 outras coreanas, o que é que ela fez? Criou um Caminho de Santiago na Coreia do Sul. Quer dizer, não é exatamente um caminho de Santiago, é um caminho que retrata um pouco aquilo que é o Caminho de Santiago. Ela fez isto em 2007, numa ilha chamada Jeju, que é o Havaí da Coreia do Sul, não é? Portanto aqui está a fotografia para vos mostrar que de facto é um sítio que nós deveríamos absolutamente conhecer. Mas o que é certo é que ela aproveita esta ilha, uma ilha que enfim, estava mais ou menos dedicada ao turismo, e cria todas estas rotas que veem aqui. São 26 caminhos, 425 quilómetros, e os caminhos são mais ou menos estes que veem aqui, ou seja, caminhos que não levam a um santuário. Não há um santuário, como nós temos a Catedral de Compostela, não existe nada disso, mas é um caminho que tenta replicar um pouco o Caminho de Santiago, e ela própria disse que ela quis fazer isto, e teve possibilidade de o fazer, pela experiência que teve no Caminho de Santiago. E como isto era importante também para os seus compatriotas, para fazer um caminho que em determinado momento fosse também inspirado no Caminho de Santiago e que tivesse também algumas histórias relacionadas com o Caminho de Santiago. Ou seja, de facto os asiáticos muitas vezes copiam muito bem aquilo que se faz no mundo ocidental, e esta é mais uma das dimensões de uma espécie de cópia e de recriação a partir de algo que conheceram na Península Ibérica. E claro está, quem faz este caminho vem fazer o Caminho de Santiago, a não ser que não tenha dinheiro para isso, ou não tenha possibilidades económicas ou de tempo, não é? Porque a sociedade coreana é de facto uma sociedade bastante dramática para os tempos laborais. Aliás, ela própria fez isto, ela vem para o Caminho de Santiago porque queria fugir da sua rotina profissional muito competitiva, e portanto o Caminho de Santiago surgiu-lhe como um caminho de liberdade,
de liberdade e de afastamento de tudo aquilo. O problema é voltar, imagino, deve ter sido o problema, foi voltar a essa rotina, mas quando ela volta já devia ter esta ideia de tentar transformar a ilha numa espécie de grande peregrinatório, não é? para colocar para colocar à disposição dos seus, enfim, dos seus conterrâneos, e não só, porque agora em Jeju temos gente de todo o mundo, não é? Temos sobretudo gente de Taiwan, do Japão e da Austrália. Muitos australianos vão fazer este caminho para a ilha de Jeju. Bom, o Caminho de Santiago, às vezes posso parodiar aqui um bocadinho o Caminho de Santiago, mas nós estamos a falar de uma peregrinação religiosa e vai ser sempre religiosa. Mesmo que haja muito turismo, e tem havido cada vez mais turigrinos, que é outro, enfim, um chavão que muitos peregrinos usam para se referir às pessoas que fazem o Caminho de Santiago apenas por turismo, e isto acontece muito, por exemplo, no Caminho da Costa. O Caminho da Costa português é um caminho que sai do Porto e vai até Valença, e muitas das pessoas que fazem este caminho são jovens polacos, por exemplo, ou alemães, que usufruem das praias, ou seja, caminham de manhã, à tarde estão na praia, voltam para o albergue. Isto deixa os peregrinos, os verdadeiros peregrinos, num estado de ansiedade imensa, porque os peregrinos que estão a fazer a sua peregrinação querem chegar ao albergue, e muitas vezes chegam ao albergue e já está ocupado por estes jovens que caminham mais depressa, não levam tanta coisa na mochila e, portanto, chegam rapidamente aos albergues. Mas isto para vos dizer que a peregrinação a Santiago é, de facto, uma peregrinação religiosa e pode ser entendida como uma metáfora de redenção e de salvação pessoal. Por vezes, é até mesmo um renascimento purificador, e todos nós conhecemos histórias mais ou menos destas. Enfim, pessoas que, num momento mais crítico das suas vidas, encontraram o Caminho de Santiago e encontraram também uma resposta para as angústias que tinham nessa experiência dramática que tiveram. E esta ideia da peregrinação religiosa como metáfora de redenção pessoal acontece no Caminho de Santiago, como acontece no caminho japonês de Kunamo. O Japão tem um caminho muito parecido com o Caminho de Santiago, cujo apogeu foi no século XIII, ou seja, exatamente no tempo de Santiago, no tempo do Caminho de Santiago. Não é? Às vezes nós perguntamos como é que isto é possível, não é? Como é que aparecem pirâmides no Egito e aparecem pirâmides na América do Sul. Não é? Há um estádio civilizacional do crescimento humano que deve ter determinado esta ocorrência singular de também, em relação aos caminhos de peregrinação, nós termos um caminho que atinge o seu apogeu nos séculos XIII, XIV e XV, que é o Caminho de Santiago, e no outro extremo, no mundo que não tinha contacto um com o outro, nesta altura, haver também um caminho de peregrinação chamado Kumano. Kumano é uma montanha, Kodo é caminho, portanto, Kumano-Kodo é o caminho de Kumano. Este é um território que está classificado como património mundial desde 2004. A peregrinação, como vos disse, tem mais de 1000 anos, tem o seu apogeu no século XIII e diz respeito a um conjunto de paraísos budistas do Renascimento, ou seja, em que a pessoa de facto fazia este caminho e em certo sentido atingia um estádio de renascimento, de purificação da sua alma. E é curioso também pensar que neste caminho de Kumano a caminhada é parte da peregrinação, tal como Santiago, ou seja, não interessa tanto chegar, interessa sobretudo caminhar, interessa sobretudo percorrer este caminho de purificação e de renascimento também interior. Razão pela qual, logo no século XII, no Caminho de Santiago, o Códice Calistino diz que os peregrinos devem observar os templos e os corpos santos que estão no caminho, ou seja, como se o caminho fosse um santuário, um imenso santuário a céu aberto. E também em Kumano temos isso, temos um conjunto de pequenos templos chamados Oji, que têm a memória dos homens santos que estiveram associados a este caminho. E estamos a falar de
imperadores, de monges, enfim, de estratos sociais bastante destacados na própria sociedade japonesa. De resto, o caminho de Kumano tem algumas parecenças com o caminho de Santiago, tem outras parecenças com o caminho de Santiago. Isto é o mapa, só para vos mostrar que toda a península que aqui está, toda esta península está recheada de caminhos. Aqui estão os 3 templos principais, não é? O templo de Hongu, o templo de Nachi e o templo de Hayatama. Portanto, são os 3 templos principais que ligam estes caminhos de Kumano, e portanto aqui se percebe de facto aqui já há templos, já há santuários, não é? As pessoas já se dirigem para um santuário em que a peregrinação é absolutamente religiosa, e vejam como este mapa não deixa de lado os aeroportos, não é? Porque, claro está, tudo isto tem uma ressonância internacional e, portanto, para haver caminho, hoje em dia já não é preciso haver estrada, é preciso haver aeroporto, porque, então no Japão, não é? Claro, onde tudo se faz ou por comboio ou por avião. E, portanto, aqui são os marcos, ou seja, também o caminho de Santiago, tal como o caminho de Santiago, também estes caminhos japoneses têm estes marcos que indicam a direção. Não faço ideia do que é que está lá escrito, mas enfim, é o marco que está nos vários caminhos de toda esta área montanhosa, e depois este é um dos templos para os quais as pessoas se dirigem, e de facto, por esta imagem percebemos que há aqui de facto uma densidade espiritual, não é? que apela até à pequenez humana, que não podemos ficar indiferentes, não é? Mesmo com toda a nossa bagagem ocidental, não ficamos indiferentes a esta imagem e a este impacto tão grande da natureza sobre o próprio homem, não é? Aqui vejam que o homem adapta-se à natureza. E é de facto isso, este é um dos valores mais importantes deste caminho japonês, é precisamente o valor ecológico do respeito pela natureza, algo que os japoneses conhecem bastante bem por causa dos tremores de terra, dos tsunamis e de tudo isso, não é? Portanto, os japoneses, provavelmente não haverá cultura no mundo em que o respeito pela natureza está tão vincado nos dias de hoje. E estes são os oji, ou seja, os tais pequenos templos que os peregrinos vão percorrendo e vão também deixando algumas memórias da sua passagem. Estes templos normalmente estão bastante limpos, ou seja, muitas pessoas deixam testemunhos pessoais da sua passagem ali, papéis, cartas, postais, fotografias, mas normalmente estes templos são limpos pela autoridade que gera este património, ou também nós estivéssemos no Japão, não é? Um outro caso interessante, que não tem já que ver com a dimensão religiosa, ocorre no Brasil. O Brasil é um caso interessantíssimo porque nós temos milhares de peregrinos brasileiros a fazer o caminho de Santiago. Graças, claro está, ao livro do Paulo Coelho, mas não só, hoje em dia há muitos brasileiros a fazer o caminho de Santiago. Eu aqui o que vos trago é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, para se perceber que de facto o conteúdo mariano das peregrinações brasileiras é absolutamente arrasador. Eu não vos vou falar das peregrinações à Virgem Aparecida, mas vou falar-vos disto, vou falar-vos da Estrada Real. A Estrada Real, que é uma estrada aberta por portugueses, ou seja, aberta no tempo em que o Brasil era uma colónia portuguesa, e é uma estrada que liga o Rio de Janeiro e Paraty, ou seja, as zonas costeiras do Brasil, até ao interior de Minas Gerais. É um caminho que não tem nada a ver com peregrinações religiosas, teoricamente não tem, mas nos últimos anos tem tido também esse destaque, porque foi feita uma fundação, a Fundação da Estrada Real, que marcou todos os caminhos e que junta várias coisas, que também no Caminho de Santiago acontece, não é? Junta ao património, a natureza, a gastronomia, os valores culturais, ou seja, junta tudo isto para fazer um produto turístico-cultural que pode também ter a sua dimensão religiosa. E é isto que acontece na Estrada Real. Aliás, o próprio tema,
o moto deste destino é uma estrada, seu destino, ou seja, como se a estrada fosse o destino. A ideia é peregrinar, é andar, é caminhar. E, à medida que se caminha, vai-se encontrando muita da herança cultural que os portugueses deixaram no Brasil. E é por isso que a Estrada Real é tão percorrida pelos brasileiros, porque é uma espécie de estrada fundacional, estrada identitária desta região, e é uma região que, enfim, foi amplamente explorada pelos portugueses, sobretudo no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, quando se descobriu o ouro do Brasil, e não por acaso, muitas das riquezas que foram extraídas deste território que estamos a ver iam cá para baixo, para Paraty, não é? Aqui está, Paraty fica aqui embaixo, algures aqui assim, eu também não vejo, tenho isto aqui, tenho aqui esta barra, mas era daí que as riquezas eram transportadas por barco para Lisboa, por exemplo, não é? E muitas foram consumidas na construção do Palácio de Mafra. Então, já há aqui uma relação também interessante, histórica, que justifica tudo isto. Bom, mas, enfim... Paulo Almeida Fernandes, tenho a ingrata tarefa de o lembrar que estamos no tempo. Então, deixem-me só mais 5 minutos. Posso só mais 5 minutos? Muito bem. Muito obrigado. Só para vos falar de mais dois caminhos para além da Estrada Real. Queria só mencionar aqui que há muitos paralelos com a Estrada Real. Temos marcos, como cá estão, este que aqui em cima, e temos o passaporte, que é uma espécie de credencial dos peregrinos neste território. E eu agora queria só falar-vos de mais 2 caminhos que são na Europa, e faço isto muito rapidamente, que um deles é a Via Francisna. São 2 caminhos, a Via Francisna e o caminho de Santo Olavo, os 2 caminhos que eu vos vou falar agora e com os quais vou terminar, são 2 caminhos que nascem na Idade Média, nascem mais ou menos ao mesmo tempo que o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago nasce no século IX, mas começa verdadeiramente a ser percorrido no século XI, quando a Península Ibérica se abre às correntes religiosas transpirenaicas, mais conotadas com a França, com a Ordem de Cluny, com o Papado, e isto também aconteceu em outros locais. A Via Francisna é um caminho que liga Canterbury a Roma, é um caminho que percorre um território, enfim, no fundo é a rota usada pelos conquistadores normandos que foram conquistar o sul da Itália, numa altura em que de facto a Europa medieval ocidental está em expansão. Como se verificou, sobretudo no século XI e XII, com as conquistas de território muçulmano na Península Ibérica e na Terra Santa. Portanto, esta é a rota usada por esses conquistadores, mas depois foi também usada pelo arcebispo Sigeric, um arcebispo de Canterbury, que fez este caminho em 990 e vai, de facto, desde a Inglaterra até Roma, e depois deixa um sumário das etapas, que são 79 etapas que o homem fez. Portanto, ou seja, de facto é um caminho bastante grande. E também este tem credenciais usadas como no Caminho de Santiago, e deixem-me só acabar com o Caminho de Santo Olavo, porque é um caminho que diz respeito ao rei Olaf II, o rei da Noruega, que foi rei a inícios do século XI, era um rei viking, evidentemente, mas que se converteu ao cristianismo e foi de facto um dos reis mais importantes para a introdução do cristianismo na Escandinávia. Foi canonizado em 1031 e os seus restos mortais estão na cidade de Trondheim, ou seja, mais um bocadinho a norte de Oslo. Este é um caminho, são vários caminhos, são 9 caminhos que se dirigem para a Catedral de Nidaros. Nidaros é hoje a cidade de Trondheim. O principal caminho é o que liga a capital Oslo até Trondheim, mas vejam que há caminhos na Suécia e caminhos na Dinamarca. Portanto, ou seja, este acaba por ser um caminho muito semelhante ao Caminho de Santiago, porque une vários países, mas está no norte da Europa. E no site deste caminho diz-se uma coisa muito interessante, porque apela ao poder da cura através da peregrinação. E de facto o Caminho de Santo Olavo é um caminho de enorme introspeção, também tem a sua credencial e também tem uma coisa que acontece muito no Caminho de Santiago, e com isto termino, que é a colocação de pedras.
nós no Caminho de Santiago temos imensas pedras a ser colocadas em pontos estratégicos do caminho, sendo que a pedra que é colocada é no fundo a ideia de o peregrino se desfazer dos seus pesos, se desfazer daquilo que o levou a fazer a peregrinação. E nós de facto temos um conjunto infindável de sítios que têm pedras, até no caminho português isso acontece muito, na Cruz dos Franceses, em Ponte Lima, na Cruz da Água Longa, até em Grândola já começam a aparecer pedras, mas claro, nenhuma como esta que vem aqui, que é a Cruz de Ferro no Bierzo, perto de Foncebadone, que é de facto o conjunto que tem o maior número de pedras aqui associadas ao Caminho de Santiago. Isto, enfim, abrir-nos-ia agora para uma outra discussão que tem que ver com os rituais associados ao Caminho de Santiago. Muitos deles são rituais católicos, mas não todos. Há também rituais para todos os gostos, e aí também está um bocadinho do sucesso imenso que o Caminho de Santiago tem, porque permite esta vivência espiritual, individual ou coletiva, muito abrangente. Peço desculpa por ter passado um bocadinho do tempo, mas é sempre apaixonante falar-vos disto e infelizmente não consegui chegar à terceira parte, talvez numa outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Almeida Fernandes. Foi um gosto ouvi-lo e começo por agradecer em nome de todos, penso interpretar o sentimento de todos aqueles que estavam neste auditório, por agradecer este final de tarde que nos dá e que tantas novidades nos trouxe sobre um tema que é afinal tão antigo. Cabe-me por incumbência de ofício, como foi pedida, sublinhar alguns aspectos que temos que lhe agradecer. A primeira ideia-chave que me parece ser de salientar diz respeito à ideia de caminho como conceito global. Nós estamos num seminário de estudos globais e, na verdade, este conceito emerge da comunicação que nos apresenta como um conceito global. Já por si, o Caminho de Santiago tem na sua identidade esse conceito de global, mas todos os outros que nos apresenta também, e por isso aqui a comparação que nos trouxe. Gostaria também de sublinhar que intuí na apresentação com que nos brindou a existência de uma relação entre o tempo contemporâneo e a religião, ou, se não quisermos dizer a religião, entre o sentir religioso. Isto parece-me particularmente importante num tempo em que estamos muito marcados pelo paradigma positivista que vem do iluminismo do século XVIII e que parece que bania a ideia religiosa dos conceitos humanos, da humanidade, e na verdade nós damos conta e o exemplo que nos trouxe é apenas um exemplo, muitos outros podiam ser tomados, de que afinal não é assim tão certo que a humanidade possa prescindir da ideia de religião ou da ideia do religioso, seja esse religioso de cunho cristão e cristão católico, no que diz respeito ao Caminho de Santiago, pelo menos nas suas origens, seja essa religião uma religião mais lato sensu, como as espiritualidades a que assistimos, que verdadeiramente não são religiões, nem são filosofias, e aqui podíamos também chamar à colação os outros caminhos que trouxe para análise nesta apresentação. Gostava de referir, como muito importante, algumas tónicas que foi acentuando, nomeadamente a questão de que os dados que o historiador possui são dados que podem não estar certos e podem estar aquém daquilo que são os dados verdadeiros. Estes dados da oficina do peregrino valem de facto como referência, mas ficam muito aquém daquilo que é a experiência humana em torno da peregrinação a Santiago de Compostela. Pelas razões que apresentou e que me dispenso agora de enumerar, isso é válido também, aliás, eu estou a fazer um esforço muito grande para não fazer uma comparação entre a realidade de Santiago de Compostela e a realidade de Fátima, obviamente, que não é hoje aqui o tema, mas de facto estes números todos que nós apontamos para estas realidades religiosas ficam sempre aquém,
porque ultrapassam sempre aquilo que é o oficial. Há muito de oficioso no meio de todos estes caminhos que nos foi apresentando e que se mostram globais, não apenas naquilo que já fui sublinhando, mas também nesta latitude ou nestas latitudes das Ilhas Fiji, do Iémen, de todas estas latitudes tão longínquas, mas que penso que também podemos intuir isso da comunicação que nos faz, não chegam para justificar o conceito de global. Parece-me que o conceito de global aqui tem de ser também justificado com o outro eixo, que é não apenas este eixo espacial, mas também o eixo do tempo, o eixo do espaço-temporal, isto é, um conceito, este de global, que afinal já o era na Idade Média. E no ambiente de uma cátedra de estudos globais ou de um seminário de estudos globais, parece muito interessante podermos olhar para este tema com uma metodologia histórica, mas não só, que permita avaliar a globalidade ou o conceito de global, quer no século XX e no século XXI, mas também nas comparações que foi fazendo com a Idade Média. Aliás, conhece muito bem essas cronologias e, portanto, beneficiamos todos deste saber. Gostava ainda, e portanto este sentido sincrónico, como há pouco apontava, daquilo que nos disse, que deve ser perpassado também com o sentido diacrónico nesta dimensão global, que é transversal de facto àquilo que nos apresentou. Depois é muito interessante e daria, enfim, várias conferências e vários seminários, o envolvimento das entidades nestes caminhos, o que nos leva ao conceito de autenticidade, que me parece estar subjacente a uma parte específica da conferência a que assistimos. A questão da autenticidade, isto é o que é o caminho verdadeiro e a diferença entre a teoria e a praxis, se um caminho pode ser traçado num laboratório de urbanistas ou de decisores sobre um território, ou se o caminho é de facto outro, e como é que aqueles que percorrem o caminho reagem a esses traçados. Porque sabemos que há conflitos locais inerentes a estes traçados, e o envolvimento das entidades é muito diferenciado, da entidade Igreja Católica, por exemplo, das entidades civis, que antes tinham muita dificuldade em assumir estas questões religiosas, mas que agora parece que estão a perder este tipo de prurido, das entidades políticas, daqueles que gerem as economias locais ou regionais, e portanto, quando falamos do Caminho de Santiago, estamos a falar de uma globalidade também de intervenientes a este nível, que me pareceu estar também subjacente àquilo que nos disse. Eu fiquei com uma preocupação, eu não sei se é suposto o comentador dizer também as suas preocupações, mas não deixo de a dizer, que é também para aquilo que nos foi alertando, que é o facto de as fontes se poderem perder. Perderam-se muitas relativas à Idade Média, à Idade Moderna, à Idade Contemporânea, e sabemos quanta informação está a ser produzida, nomeadamente a partir destes sites e destas aplicações que pretendem gerir a peugada do peregrino, e, na verdade, onde é que ficam depois esses arquivos para os historiadores mais tarde poderem vir a analisar, porque esses arquivos são, obviamente, arquivos muito interessantes e importantes a vários níveis. Por exemplo, ao nível religioso, obviamente, das motivações, mas até ao nível sociológico, das formas de escrever, do nível de cultura que os utilizadores dessas aplicações têm, e portanto tudo isto é muito interessante na atualidade. Sabemos que existe, mas não sabemos como é que isto vai ser peneirado pelo tempo
para que os historiadores venham a ter este tipo de... Há pouco dizia-nos que as entidades locais limpavam aqueles santuários no Extremo Oriente. Ora, essa limpeza é nem mais nem menos do que também uma limpeza de memória, se é que essa memória é suscetível de ser analisada ou não. Isso já são depois outras considerações que poderíamos tomar. Eu vou, acho que há tempo para tudo e, portanto, está também a chegar o meu tempo, o tempo de passar a palavra àqueles que quiserem usar dela. Gostaria de felicitar não o orador, mas sobretudo aqueles que o ouviram por este final de tarde, por este caminho e sobretudo por esta ideia-chave que fica relativamente ao caminho, que em Santiago de Compostela há depois aqui algumas questões que num seminário sobre o tema poderiam ser analisadas. O sentido penitencial do caminho, de facto, na Idade Média isso é muito, muito claro. Não sei se terá perdido por completo ou se geneticamente todos temos uma carga penitencial dentro de todos os caminhantes terão essa carga penitencial de que se queiram aliviar, mas gostava de sublinhar sobretudo esta ideia de que o caminho é um conteúdo per se. Portanto, mais do que a meta, Santiago de Compostela e estes caminhos que nos apresentou são conteúdos, enquanto o caminho é de per si um conteúdo e, portanto, um conteúdo também a analisar por aqueles que se debruçam sobre o caminhar humano. Muito obrigado, Dr. Paulo Almeida Fernandes, por esta conferência com que nos brindou. E faço-me eco dos diferentes comentários que estão no chat, no bate-papo, são todos elogiadores e todos em agradecimento da conferência a que assistimos. Perguntava se alguém tem interesse em usar da palavra e aproveitar a presença do especialista que está entre nós para ver algum assunto mais explanado ou algum esclarecimento que queira. Se me permite, senhor moderador, Dr. Marco Daniel Duarte. Por favor. Já que estamos aqui, eu queria felicitar o professor Paulo Almeida Fernandes por esta extraordinária conferência, que realmente fez jus ao título, Caminho Global, não há dúvida, enquadra-se perfeitamente naquilo que se pretende nestes seminários. Já agora ficámos com um pouco de água na boca para saber qual era a terceira parte que não nos apresentou, se pudesse de forma muito sintética nos dizer do que é que ia falar, não é para falar, dizer o que é que ia falar para a próxima conferência que organizemos. Muito bem, bom, quero agradecer as palavras do Dr. Marco Daniel Duarte, muito obrigado. Aliás, ao ouvi-lo, até pensei que estivesse numa outra conferência, porque de facto foi muito fiel e não sabia que tinha dito isto tudo assim de forma tão clara. Acho que foi o seu filtro que me permitiu também entender um pouco mais aquilo que tinha acabado de dizer. Bem, enfim, podia fazer aqui vários comentários, mas ia fazer apenas um que diz respeito às fontes perdidas muito rapidamente. E isto entronca um bocadinho naquela terceira parte que eu ia falar. Nós temos, no Japão, tínhamos aquela limpeza seletiva de alguns pontos, e isso também acontece no Caminho de Santiago. Por exemplo, na Cruz dos Franceses, em Ponte de Lima, na etapa mais bela do mundo, porque é a etapa que vai de Ponte de Lima até Rubiães, é uma etapa linda, perfeita, tem a quilometragem certa, tem as dificuldades no ponto certo, é de facto uma etapa magistral do Caminho de Santiago. Nós passamos por um sítio que é a Cruz dos Franceses, teoricamente não tem nada a ver com o Caminho de Santiago, porque é uma cruz colocada num ponto onde o exército napoleónico foi emboscado pela população local. Pronto, enfim, é uma cruz. O caminho passa lá e imediatamente essa cruz começou a atrair a devoção dos peregrinos. E muitos, de facto, deixavam lá materiais. Como vos disse, fotografias, cartas, pequenos bilhetes, pedras pintadas, vi toda uma série de lenços,
pedaços de roupa, toda uma série de coisas que de facto os peregrinos ali deixavam. E havia um funcionário da Câmara de Ponte de Lima que zelosamente lá ia com o jipe, metia aquilo tudo num saco de lixo e despejava no primeiro contentor que encontrava. E portanto isto aconteceu durante anos. E portanto é a memória que se perde. Um outro caso também é muito curioso, que é perto de Barcelos, havia um restaurante que tinha um livro para os peregrinos assinarem. O senhor morreu, o restaurante foi vendido e os livros perderam-se. E portanto imagine a quantidade de peregrinos que passaram por ali, que deixaram memória de si, memória nos seus idiomas, com a sua caligrafia, com tudo isso, da maneira como se escrevia na altura, como se escreve hoje em dia, e tudo isso se perdeu. Sem rastro possível de percebermos. Talvez um dia apareçam, mas quer dizer, mais provável é que tenham ido parar ao lixo, não é? Pronto, e a minha terceira parte, e isso de facto aflige muito enquanto historiador, porque de facto eu estudo Idade Média e queixo-me da falta de fontes, não é? Portanto no século XXI não era suposto haver essa queixa, era suposto haver a queixa de uma sobredosagem de fontes, não é? E não é isso que acontece em alguns casos. A terceira parte que eu ia falar diz respeito exatamente aos rituais. O ritual de deixar uma pedra, o ritual de deixar uma memória pessoal junto a um sítio importante do percurso, a vivência no albergue através da queimada galega, onde há a récita de um esconjuro um bocadinho pagão, ou seja, tudo isto cabe no Caminho de Santiago, e é por isso que o Caminho de Santiago tem este sucesso, diríamos nós global, porque no caminho cabem todas as formas de vivência religiosa e de vivência espiritual. Eu não saberei dizer isto de forma melhor, provavelmente conseguirão fazê-lo, mas nós encontramos no caminho pessoas que têm uma fé católica, uma fé cristã católica, como encontramos pessoas que amam a natureza e, enfim, têm formas de vivência espiritual radicalmente pró-natureza, não é? Ou seja, esta coisa de chegar a um albergue e estar tudo apagado, a ver alguém que está a fazer uma queimada galega, não é? E estar a ouvir uma récita sobre bruxas e esconjuros e tudo isso, quer dizer, é uma riqueza imensa. E lá está. Quem não quer fazer parte daquilo não faz, evidentemente. Portanto, ou seja, o sucesso da globalidade do caminho está muito nos rituais. E eu ia falar-vos muito destes rituais, de como os peregrinos ainda chegam a Compostela e ainda queimam as suas roupas, com as quais fizeram a peregrinação, também aí simbolizando que se despedem de tudo aquilo que os fez fazer o caminho, que renascem verdadeiramente para uma nova vida a partir do fogo que é colocado sobre as roupas, e de como esta queima seletiva de roupas muitas vezes acontece ao pôr do sol, em sítios, já não em Compostela, mas em sítios mais próximos da costa, onde existem plataformas específicas para a queima das roupas. E isso acontece nos dias de hoje. Portanto, há toda uma série de rituais, muitos deles ligados à fé católica, eu também vos ia falar de alguns, mas pronto, mas depois há estes que são um bocadinho mais abrangentes, não é? Diria eu, não é? É isso. Portanto, ou seja, e de facto isso está bem presente no Caminho de Santiago, e a minha conclusão é esta, é que no Caminho de Santiago cabem todos. Muito obrigado. Há uma pergunta que foi colocada no chat e que passo a ler. O caminho é sempre transformador e será sempre positivo? Os caminhos são realizados exteriormente, mas têm uma contraparte interior, marcando profundamente o ser humano? É a pergunta de Luís Pinheiro. Se quiser fazer o favor de responder. Bom, muito obrigado ao Luís Pinheiro. É uma pergunta difícil, porque cada pessoa sente o caminho à sua maneira. E há pessoas que também o sentem de forma diferente em determinada época do ano, por exemplo, não é? Ou seja, é diferente fazermos o caminho de Santiago no pico do verão, quando há imensa gente, ou fazê-lo no inverno, onde há muitos albergues fechados e não há propriamente gente no caminho, ou seja, em que a partilha não se dá tanto. Eu tenho tido feedback dos peregrinos e falo com muitos peregrinos. Aliás, um dos próximos livros que estou a organizar é precisamente testemunhos dos peregrinos atuais. O feedback é sempre positivo.
É sempre positivo no sentido em que há uma maior descoberta interior e uma aceitação de si próprio e do seu lugar no mundo e no tempo e no espaço. E acho que essa consciencialização acontece com a maior parte dos peregrinos, sobretudo aqueles que o fazem com uma espiritualidade mais religiosa, mais cristã, diria eu. Pronto. Mas em todo o caso tem uma parte negativa, é que a maior parte dos peregrinos não volta a ser o que era. Portanto, ou seja, o caminho muda de facto, a vivência, a espiritualidade, a experiência de fazer o caminho muda de facto as pessoas. E é por isso que depois vemos peregrinos a fazer o mesmo caminho 10 vezes. E às vezes perguntamos, mas porquê está a fazer o mesmo caminho 10 vezes? Diz, não, porque é sempre diferente. É sempre diferente, porque parte sempre com perguntas diferentes. E também encontra respostas diferentes. E muitas vezes encontra mais perguntas. Muito obrigado. Penso que há ainda tempo para mais alguma questão. Há aqui mais, elas estão a aparecer agora. Porfírio Pinto pergunta: há na espiritualidade de Compostela um legado priscilianista? E Lina Soares pergunta: os rituais no Cabo Finisterra, peças de roupa, velas queimadas, fotografias, têm ligação com Santiago de Compostela? Bom, há um livro muito, muito importante sobre o segredo de Compostela, feito por um grande escritor português da zona de Penafiel, que foi presidente da Câmara de Penafiel, e que escreveu esse livro magistral, O Segredo de Compostela, em que associa o lugar onde, teoricamente, o corpo de Santiago foi encontrado com o lugar de enterramento de Prisciliano. Enfim, eu acho que nunca iremos saber verdadeiramente o que é que está em Compostela, até porque o nosso conceito de verdade é algo bastante diferente daquilo que na Idade Média existiu. Portanto, ou seja, nós hoje queremos a verificação de factos e isso leva-nos a assumir que estamos a falar da verdade, apesar de depois isto também ser muito discutível. Na Idade Média não era isso que se passava. E portanto eu acho que nunca iremos saber verdadeiramente se existe, o que é que está verdadeiramente em Compostela, para além daquilo que se sabe, que é um mausoléu romano, de época romana, que deve ter sido reutilizado em época posterior. Aliás, o José Leite Vasconcelos, quando vai a Compostela e vê os restos, diz que aquilo é tudo romano. Portanto, aí não nos devem restar muitas dúvidas. Agora, claro está, quer dizer, há quem faça o caminho de Santiago numa perspectiva mais ascética, mais radical, sozinho, em silêncio, há tudo isso. E, portanto, há todas essas formas que nós consideraríamos, que foram consideradas, em certo sentido, heterodoxas, não é? Mesmo até heréticas, como aconteceu com o priscilianismo, mas que têm o seu cabimento no caminho de Santiago atual. Quanto à outra questão, os rituais em Finisterra, era exatamente aí que eu ia acabar. Eu ia acabar a minha intervenção em Finisterra mencionando esses rituais todos, as velas, as peças de roupas queimadas, as fotografias, que têm ligação com Compostela. E muitas vezes o caminho de Santiago não fica completo sem a pessoa, sem o peregrino ir a Compostela, evidentemente, fazer todos os rituais que estão associados à Catedral de Compostela, como a Missa do Peregrino, o abraço ao apóstolo, que já não se pode fazer por causa do Covid, e depois vai até Finisterra, aí queima as suas roupas, queima fotografias muitas vezes, é um dado muito interessante, ver fotografias a serem queimadas, o que é de facto um dos sinais mais claros de renascimento interior proporcionado pelo caminho, e vê também pessoas a darem um mergulho, e muitas vezes mergulhos à meia-noite, por exemplo. Portanto, ou seja, mais uma vez, cabem todos. E em Finisterra, sim, Finisterra, a pessoa sai de Compostela, vai até Finisterra, são mais 3 dias, e consegue fazer todos esses rituais associados à peregrinação. Muito obrigado por estes esclarecimentos. Fica a promessa de nos voltarmos a encontrar. O Sr. Professor José Eduardo Franco há de proporcionar esse encontro. Não sei se o Professor José Eduardo Franco quer encerrar a sessão. Alberto Santos, exatamente. Faltava-me o nome do escritor. Grande livro, vale bem a pena ler.
Muito obrigado. Realmente foi uma sessão extraordinária. Realmente este é um tema apaixonante, pode ser analisado de diferentes perspectivas. Em relação àquela questão penitencial, havia uma pergunta final, mas pronto, é para deixar aqui em aberto. Se estes caminhos de peregrinação, todos eles têm de algum modo uma dimensão penitencial, isto é, de revisão de vida, de ascese, de mudança de vida, de libertar do peso, a ideia de que os peregrinos levam um peso e depois simbolizado nas prendas que deixam, libertam alguns pesos da sua vida, sejam eles quais foram, que impedem a clarificação daquilo que é a procura da hospitalidade de sentido que o ser humano todo ele procura, e portanto se aqui não haverá nos caminhos sempre essa dimensão penitencial no sentido mais lato e antropologicamente considerado. Não sei se vê deste modo. Vejo em parte. Acho que muita gente de facto faz o caminho por uma questão penitencial, interior, individual. Acho que sim. Mas vejo também no caminho muitos grupos e aí não me parece que haja essa dimensão penitencial, ou pelo menos não é assim tão evidente. Pode haver mais escondida, de uma forma mais interior, mas penso que muita gente faz o caminho por experiência apenas. E acho que essa experiência depois pode levar a outras dimensões da sua própria vivência. Claro que aqueles também vão para o arraial, ao penitencial e para o arraial. Mas... Não, e deixem-me só terminar com isto, é que no caminho de Santiago não pode faltar comida e bebida, bebe-se bem e come-se bem. Sim, senhor, muito bem, terminamos muito bem esta sessão, agradecendo mais uma vez ao Sr. Professor Paulo Almeida Fernandes a disponibilidade que teve em vir aqui partilhar este conhecimento e esta interpretação do caminho numa perspectiva global, e deixando-nos aqui o gosto de aprofundar este tema e desejando felicidades para as suas investigações, para a sua atividade académica e museológica. Agradeço muito ao Dr. Marco Daniel a disponibilidade para moderar e comentar esta sessão, que também é um grande especialista nestas áreas, dominando cientificamente outro caminho, que são os caminhos de Fátima, e agradeço a todos os doutorandos e outros participantes que amavelmente aceitaram abrilhantar esta sessão, como se diz no Brasil, prestigiar esta sessão com a vossa presença. Obrigado, um bom fim de tarde e até uma próxima sessão, e boas férias pascais, boa Páscoa e até à próxima sessão, onde aqui nos encontraremos novamente. Obrigado, boa tarde.